diversidade traz para um ambiente de trabalho e como a gente elimina esse viés inconsciente que, né, todo mundo tem de alguma forma. E para isso eu trouxe a Camila Yochabel, que é a fundadora da JobCam, e aí ela vai fazer a apresentação e depois a gente bate um papo sobre esse cruzamento, né, da diversidade e criatividade. Bora! Boa. Bom, vou falar um pouquinho. Quer sentar? Tá. Vou falar um pouquinho, não, bastante sobre vieses inconscientes e como esses vieses inconscientes eles nos impactam no dia a dia, seja profissionalmente, seja na nossa casa, seja com nossos amigos, enfim. Então, obviamente que eu vou dar um enfoque, né, de como os vieses inconscientes eles impactam na promoção da diversidade e inclusão e pertencimento dentro das organizações. E aí um pouquinho da minha trajetória. Eu sou natural de Mossoró, Rio Grande do Norte, então por isso desse sotaque tão bonito, tão belo. E quando eu comecei a me desenvolver profissionalmente em Mossoró, eu entendi que ou era filha de rico, não era. Ou era muito estudiosa e ia fazer medicina, não era. Ou eu ia, sei lá, buscando uma oportunidade de trabalho, sair da minha cidade. Até que surgiu um tal de um curso de petróleo e gás, né, para a área de petróleo e gás, super feminina, brincadeira, masculina. Né? E aí eu descobri, de fato, o que era o viés inconsciente. Né? Porque, obviamente, apesar de toda a minha competência, dedicação, eu não consegui trabalhar com petróleo e gás. Né? E até fui contratada numa empresa de óleo e gás, mas para trabalhar com recursos humanos. Por quê? Porque eu era uma menina do RH. Olha o viés. Né? Aceitei o desafio, achando que, bom, vou entrar nessa empresa e quando eu estiver lá, eu faço uma transição de carreira e vou para a área, né, de perfuração, etc. Doce engano. Ou seja, caí de paraquedas na área de recursos humanos, por mero vieses inconscientes, num ambiente super machista, numa área super machista de óleo e gás. E aí eu descobri que foi a melhor queda da minha vida. Por quê? Porque eu descobri que a minha vocação e o meu propósito era impulsionar as pessoas. Então, eu me dediquei bastante, tive a oportunidade de sair da minha cidade, né? Fui trabalhar no Espírito Santo, fui para a Bahia, pedi demissão e vim parar aqui nessa tal de São Paulo. Imagina só, uma pessoa com um diploma de petróleo e gás, nordestina, trabalhando com RH na cidade de São Paulo. Arrumei um emprego assim, né? Óbvio que não. Então, tive que dar um downgrade na minha carreira, ganhar 70% menos do que eu ganhava quando eu trabalhava já estava no nível de coordenação, vim para cá como auxiliar. Olha que louco. Quando eu ia para as entrevistas de emprego, qual era o enfoque? Seu sotaque é lindo. Nossa, petróleo e gás? Como assim petróleo e gás? Mas você trabalha com recursos humanos há 5 anos? Ninguém olhava para a minha competência, minha habilidade, sim para o meu sotaque. E eu adoro, tá, gente? Falem que meu sotaque é lindo, porque eu sei que é lindo. Mas eu não sou só um sotaque. Aí sabe aquele viés de confirmação que eu preciso todo tempo ficar... Como é seu nome? Thaís. Thaís, você é linda. Você é linda. Você é linda. Você é linda. Parece que eu tô... Mas você é bonita, tá? Mas eu tô tentando me convencer do que eu acho para você. Percebe? Até que consegui entrar numa grande organização de tecnologia como auxiliar, dei esse downgrade financeiro, profissional, etc. E aí, nós nordestinos, não sei se tem alguém nordestino aqui, ó só, então você vai entender o que eu estou falando. A gente é muito porreta. Então, assim, quanto mais antifrágil, né? Tem o resiliente, que é quando você estica e volta para o mesmo lugar, e o antifrágil é quanto mais você apanha, mais você fica mais forte. O nordestino é antifrágil. Então, quando eu fui para essa organização, dando esse downgrade, eu pensei, ok, vou mostrar quem eu sou. E foi aí que eu cresci,
virei business partner de RH, tive a oportunidade de ir para o maior evento de tecnologia do mundo, o Web Summit, na época ainda em Dublin, por essa empresa. Pedi demissão, fui morar na Austrália, Nova Zelândia, e foi lá, no meu último mês, na Austrália e Nova Zelândia, que eu tive a ideia de criar a JobCan, que é uma plataforma que faz exatamente, que evita exatamente que outras pessoas passem por tudo que eu passei. A gente trabalha enaltecendo as habilidades, competências e diferenciais das pessoas candidatas, ao invés de estereótipos, por meio da tecnologia de vídeo e entrevistas anônimas. Hoje, nós somos consolidados no mercado, top of mind em recrutamento e seleção focado em diversidade com entrevistas anônimas, e aí só estamos crescendo, expandindo para a Europa, para Estados Unidos, etc. Investimentos, duro percurso até conseguir excelentes investidores. Por quê? Porque eu sou mulher. E isso tudo eu vou trazer um pouco aqui também, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente está dizendo que diversidade é tudo aquilo que é natural, que é diverso. Eu posso, por exemplo, ter uma amostragem de uma organização que só tem homens brancos, héteros, cis, trabalhando nessa organização. Existe diversidade nessa organização? Existe. Existe a diversidade de pensamento, de religião, diversidade política. Então, tem um recorte de diversidade que ele vai muito além do físico. E é possível, é preciso que a gente entenda o que é, de fato, diversidade antes de a gente começar a falar de inclusão, dos vieses inconscientes. Um exemplo, a floresta amazônica. A gente tem uma diversidade enorme de bichos, de plantas, de aves, de árvores também. Isso é diversidade. Então, a gente precisa entender o que é diversidade, como eu já falei, né, de pensamentos, etc., e entender, principalmente, quando é que a gente tem que focar na diversidade para que a gente consiga evitar o preconceito. Hoje, a nossa sociedade, ela foca em discriminação e desigualdade. Está errado? Não está errado. Só que enquanto a gente só focar na discriminação e desigualdade e não corrigir aqui a integração e a inclusão para que, de fato, a gente consiga evitar a discriminação, a desigualdade, a gente não vai caminhar. Camila, mas eu não estou entendendo muito com relação a essa integração, essa inclusão de diversidade. Aí eu trago um exemplo aqui para vocês. Quando eu vou integrar uma pessoa, eu preciso tratá-la como... não é que eu preciso, eu geralmente trato como eu gostaria de ser tratada. Então, por exemplo, no nosso dia a dia, nas organizações, a gente pode simplesmente fazer o onboard dos colaboradores, e aí eu vou tratar essa pessoa com respeito, eu vou dar ferramentas para essa pessoa, para que essa pessoa possa trabalhar, e aí eu vou pensando naquilo que eu gostaria de ter. Tipo, se eu vou respeitar a Fernanda, eu quero que a Fernanda me respeite. Mas aí, quando a gente traz o papel da inclusão, vamos supor que a Fernanda seja uma pessoa com deficiência cadeirante. Eu vou tratar a Fernanda da mesma forma que eu gostaria de ser tratada ou entendendo as necessidades da Fernanda? Eu estou pegando um recorte de pessoa com deficiência. Eu acabei de vir do banheiro e eu vi que tem um banheiro para pessoas não binárias aqui nesse espaço maravilhoso, by the way. Então, assim, eu estou tratando as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Eu sou uma mulher cis, hétero, e eu entendo como eu gostaria de ser tratada, mas como é que as pessoas que não são cis, que, enfim, gostariam também de ser recebidas? Então, inclusive, esse espaço está de parabéns. Vocês entenderam o quanto eu tenho que fazer isso, para que, enfim, eu consiga evitar isso. A discriminação. E aí, a gente tem um recorte de discriminação estrutural gigante. Né? Quando a gente pega esse recorte de mulheres no mercado de trabalho, né, que a gente, não só aqui no Brasil, mas a título global, a gente entende que, poxa, eu tenho
eu sou uma mulher, eu tenho a mesma competência que um homem, eu estudei na mesma faculdade que esse homem, muitas vezes eu tenho muito mais competências do que esse homem. Tá? Vou até elevar um pouquinho a régua. E aí eu estudei, me dediquei. Eu sou mãe solo, no caso, sou mãe solo. E por que a maioria desses recortes de mulheres versus homens, ou por que os homens ganham mais? Porque é estrutural. Até outro dia a gente não podia nem trabalhar. Imagina só o que a minha bisavó, minha tataravó, passou. Para ela poder fazer uma viagem, ela precisava pegar uma autorização do marido dela. Votar, a gente não votava. Trabalhar, coisa de louco. Então, para a gente corrigir isso aqui, por isso que tem tantas iniciativas, como uma das ODS da ONU, que é a equidade de gênero, para quê? Para que a gente possa, de fato, empatar e que essas 4 mulheres elas possam, enfim, ganhar o que é justo para dentro da entrega delas. E aí, essa discriminação estrutural ela é estendida também para pessoas pretas. E aí, quando a gente pega um recorte de mulheres pretas, isso é muito mais profundo. Porque quando a gente está falando da discriminação das mulheres, a gente está falando da mulher branca, que eu estou dentro de um privilégio branco. Quando eu trago uma mulher preta, gente, nem é uma loucura. É um impacto. E quando a gente traz uma mulher periférica, preta e mãe solo, as oportunidades nordestina, as oportunidades, elas definitivamente não são iguais para todas as pessoas. Né? E aí tem a discriminação também cognitiva, que é quando a gente, muitas vezes, maioria das vezes, inconscientemente, né, julga a pessoa por estereótipos físicos, por estilo de vida. Né? E isso tudo está linkado aos nossos valores. Os valores que a gente aprendeu lá com os nossos pais. Quem aqui, quando era pequeno e estava andando na rua, esbarrou por um acaso com uma pessoa com deficiência, ou uma criança, ou enfim, que não tinha um braço ou uma perna, e aí a mãe não falou assim, nossa, tadinho. Alguém já passou por isso? Lá, antigamente. Por que isso? Porque é um inconsciente, né? A gente aprende, pelo menos eu vejo muitos dos casos de a gente aprender com os nossos pais que uma pessoa com deficiência ela é uma pessoa incapaz. E não é por mal, essa discriminação aqui. É o estrutural, junto com essa aqui, cognitiva. Então, por isso, quando a gente vê tantos movimentos de pessoas com deficiência se mostrando capazes, que elas são pessoas. Elas não são... E é outro ponto também, que até a Carolina Guinarra fala muito, tipo assim, eu não sou heroína. Inclusive, sigam, é super interessante conhecer o trabalho dessa mulher incrível, cadeirante, que ela fala, eu não sou melhor do que você. Eu não sou heroína. E você também não é melhor do que eu. Eu sou uma pessoa que tenho as minhas limitações, até para determinadas coisas, mas não me limitam no todo, na minha entrega. Então, quando a gente... Não, eu ia te falar que a gente teve aqui mais cedo, né, a Liliane, que ela é tetraplégica e ela é designer. Então, ela mostrou como incluir, né, Exato. Design, ela só... Exato. E outro ponto também, que eu não vou dar spoiler, vou trazer para vocês aqui. Então, é muito importante a gente aprender essa discriminação estrutural e sobre essa discriminação estrutural e cognitiva para que a gente evite o preconceito. E aí eu vou trazer essa parábola, eu acho que vocês já devem ter visto, inclusive o Quebrando o Tabu foi às ruas fazer perguntas, né, lá na Paulista, e foi um desastre, depois vocês podem pesquisar também no YouTube. Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro, alguém chama a ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado às pressas para o hospital. Ao chegar ao hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz, eu não posso operar esse menino. Ele é meu filho. Alguém já viu essa parábola? Não? Quem vocês sugeriram? Quem é essa pessoa? Quem vocês acham que é? Podem falar, gente. Quem vocês acham que é essa pessoa?
mais competente do centro cirúrgico que não pode operar o menino? Agnes? Então não fala. Alguém quer chutar? Não? Não está passando na cabeça de vocês que pode ser simplesmente a mãe do menino? Olha só. Se ele estava com o pai, por que a gente não pensa assim, nossa, era a mãe? E aí, quando o Quebrando o Tabu foi às ruas, falaram, era o avô que ele considera como pai. O pai era gay, então era outro pai. Ninguém cita a mãe. Por que nós mulheres não podemos ser a pessoa mais competente do centro cirúrgico? E aí eu vou trazer algumas fotos aqui para vocês refletirem, né? Em quem vocês confiariam mais para gerenciar a escola do filho de vocês? A figura número 1 ou a figura número 2? Em quem vocês confiariam mais para cuidar... Opa! Para onde eu aponto aqui? Para cá? Ah, tá. Em quem vocês confiam mais para cuidar, né, de uma pessoa, de um pai que está com a doença grave? 1 ou 2? E para pilotar um avião, quem vocês confiam mais? 1 ou 2? A gente está vendo um movimento de várias pilotas, porretas. Agora, de 2 anos para cá. Por que mulher não pode pilotar um avião? E eu passei, inclusive, por uma situação dessa. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu descobri que era uma mulher pilotando um avião, eu fiquei morrendo de medo. Olha só, não é porque eu trabalho com diversidade que eu não tenho meus viés inconscientes. Então, quando eu cheguei lá, eu falei assim, que boba que eu sou. Por que ela é menos competente? Porque eu estava com medo. Nem perceber, né? É inconsciente. E é inconsciente porque teve toda aquela estrutura. A gente não tinha, até outro dia, mulheres na política. Então, faz, né, que a gente tenha essa crença limitante. E aí, o que são os vieses inconscientes, Camila? São vieses, são implícitos, estereótipos aprendidos e que são automáticos, não intencionais, enraizados, universais e capazes de influenciar o nosso comportamento. Existe uma pesquisa de um cientista americano que ele captou 360 tipos de vieses inconscientes. Então, tem um mapeamento, obviamente que eu não vou trazer todos esses 300 para vocês, eu vou trazer 5. Que aqui a gente vai entender como é que, poxa, no meu dia a dia, eu estou cometendo um viés de afinidade. Como é que eu posso evitar que isso aconteça? Ou um de percepção, confirmatório, efeito halo, efeito em grupo. E eu convido vocês para fazerem esse teste aqui, o Implicit Harvard, que inclusive já tem em português. É um teste que mostra o quanto a gente tem vieses inconscientes. E aí tem, para pessoas pretas e pardas, vieses inconscientes, LGBTQIA+, é uma infinidade de tipos de testes que vocês podem fazer para identificar onde é que está o seu viés inconsciente e entender, né? E muitas vezes, eu estava conversando, né, eu sou muito curiosa e gosto mesmo de provocar para entender, de me autoprovocar também. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa, uma mulher lésbica, e a gente chegou à conclusão que ela, como uma mulher lésbica, ela também tinha preconceitos com a comunidade LGBTQIA+. Então, o viés inconsciente aqui. Eu disse, olha que loucura. Pode, claro. Eu sou bissexual e em algumas situações, quando eu me apresento entre os meus, né, tem gente que diz, mas não existe, bi não existe, né? Não, você ainda não se decidiu. Como é que você é bi se você tem filho? É bi, mas casou com... Eu já ouvi tudo isso, tá? Então, assim, a gente se fortalece muito quando a gente consegue apoio de quem a gente precisa em termos de representatividade. Então, no momento que eu me conectei mais a grupos da comunidade LGBTQIAP+, eu me senti mais feliz por estar com eles do que necessariamente me rejeitada por essas pessoas que estavam me julgando.
E é isso. E é por isso que existem tantos grupos de pertencimento nas organizações, né? E aí eu trago outra provocação. Esses grupos de pertencimento, esses grupos de afinidade, né? Vários fóruns, etc. Eles funcionam só com pessoas LGBTQIAP+, conversando no diálogo, ou trazendo pessoas héteros para dentro da roda. Né? E aí o que eu eu mais vejo hoje, inclusive eu fui convidada para palestrar num grande banco, e era um fórum, Dia das Mulheres, etc. E aí só tinha mulher. Tinha de 300 pessoas, acho que tinha 260 eram mulheres. Gente, eu fiz uma provocação, cadê os homens aqui? Eu vou ficar falando, tipo, batendo na ferida, que aqui todo mundo já sabe o que a gente vai dialogar. Os homens precisam serem convidados e os homens precisam se engajar também nisso, porque senão não adianta. Né? E aí, voltando para os nossos viés inconscientes, sobre o viés de afinidade, né? Por que a gente encontra tantos homens brancos héteros cis dentro de grandes organizações, né? Porque esses homens, eles acabam um indicando o outro. Eu vou contratar aquilo que se parece comigo, eu tenho mais afinidade. Né? Por isso tem até uns hackzinhos quando eu era recrutadora, eu fui recrutadora durante muito tempo, e eu percebia que as pessoas muitas vezes pesquisavam do que eu gostava para chegar na reunião e falavam, nossa, você mergulha, que legal. E aí automaticamente eu já me conectava com essa pessoa. Por quê? Porque ela também mergulha, eu mergulho também. Né? E aí eu não posso deixar que essa afinidade, esse ponto de afinidade, ela elimine todas as outras, né, os outros pontos, né, dessa pessoa. É difícil, né, Cal? Porque a gente vai no confortável, né? Exato, é o que. Mais confortável. Exato. Que a afinidade. Nossa, vou me dar bem com essa pessoa. Mas espera aí. Quais são as competências que eu necessito dessa pessoa, né? O viés de percepção é muito do que a gente falou, né, com relação à mulher, né? Com relação à pessoa com deficiência também. Ele é baseado em estereótipos que são influenciados pela sociedade e cultura, sem ter embasamento em fatos. Quem diz que uma mulher não pode pilotar um avião ou que pessoas com deficiência não podem jogar basquete, dançar? Outro dia eu estava numa festa com uma amiga que tem deficiência, é uma pessoa com deficiência, cadeirante, e a gente estava dançando. E o povo, nossa, você está dançando? Eu, poxa, tá. Então a gente precisa normalizar, esse é o ponto, normalizar, né, para evitar esse impacto estrutural que eu falei lá inicialmente. Gente, eu aponto no lugar errado. O viés confirmatório, né, que é o inimigo da ciência, ele, quando damos a gente ignora todos os dados, fatos, e a gente olha exclusivamente para aquilo que a gente acredita, porque alguém falou, né? Então, até mesmo a sugestão de que a Terra é plana e as pessoas acreditam nisso, não importa o que a ciência fala. O efeito Halo, que consiste na confirmação de que o cérebro humano é capaz de julgar, analisar e definir uma pessoa a partir de uma característica. Vamos supor que a Fê chegou aqui e falou assim, nossa, a Camila é o máximo, nossa, muito legal, tal. Vamos fazer o contrário. Camila, nossa, lá vem Camila. Militar, né, chata, tal. Quando vocês sentassem aqui, vocês iam ficar com isso na cabeça, vocês não iam, nossa, Camila, vocês iam confirmar, né, o que ia ficar buscando, ia ficar buscando coisa para me invalidar. E aí, ou então, se eu fiz uma coisa muito incrível, vocês iam simplesmente se ancorar naquela coisa muito incrível que eu fiz, não importa nada que eu faça mais. A Camila é isso. É igual o rouba, mas faz. Né, que a gente vê na nossa política. Mas falem de mim. E o efeito em grupo, né, que é quando a pessoa tem a opinião de um grupo, muda de opinião só para seguir o mesmo, né? Então, esse rapaz, ele entrou no elevador e ele está virando aí as costas, porque todo mundo está de costas, então eu vou lá, vou seguir, né, ou a manada, né? Camila, por que eu preciso entender os meus vieses inconscientes? Para evitar o preconceito. Porque uma vez que eu conheço os meus vieses, eu evito preconceito. E como é que eu evito o viés inconsciente dentro de uma seleção de talentos, né?
É preciso treinar as pessoas recrutadoras para que elas entendam os vieses dela e também auxiliem os gestores a evitar os deles. Revisar as perguntas que são realizadas. Muitas vezes a gente ainda, infelizmente, vê perguntas do tipo: você é mãe? Com quem você deixa seu filho? Mas a gente não pergunta isso para um homem, né? Ou então a gente busca jeitinhos de perguntar, né? A gente não pergunta na lata, a gente dá uma volta, né? E como é seu dia a dia? Né? É uma coisa mais sutil. Para quê? Para chegar na maternidade e saber, tentar descobrir com quem é que essa pessoa deixa o filho. A conscientização do viés inconsciente, que é tudo isso que eu falei, é muito importante. Porque se a gente não conhece, a gente vai fazendo, entra num automático e a gente vai e vira uma metralhadora do preconceito. E aí, conscientização de diversidade e inclusão, que é muito importante que a nossa liderança, quem for líder aqui, ou líder numa organização, ou quer ser líder, ou é uma pessoa que está buscando transformar o seu ambiente de trabalho, e se não está buscando, vamos buscar, a gente precisa entender que diversidade não é caridade. Eu, por exemplo, eu não trabalho com impacto social porque eu quero fazer caridade, mas eu quero impactar as pessoas, empoderar essas pessoas, porque essas pessoas são foda pra caralho. Desculpa a palavra, mas são. E o porquê que a gente fica, vou ser bonzinho? Não é. É porque a gente está fazendo um impacto financeiro no final da conta. Porque as empresas que não olham para a diversidade, inclusão e pertencimento, elas deixam de lucrar 33% a mais que empresas que olham para essas pautas. Então, é um impacto direto na nossa economia. Impulsionar as vagas afirmativas, né? Cota não é esmola. É justiça, né? Inclusive, eu também recomendo vocês, tem eu sei que esse tema é muito polêmico, mas tem uma música da Bia Ferreira, que é Cota Não É Esmola. Eu super recomendo que vocês escutem, e aí vocês vão entender definitivamente, por mais que quem seja contra, o porquê que cota não é esmola. As oportunidades, elas não são iguais. E aí, buscar fontes diversas de recrutamento, de seleção, fazer um processo seletivo anônimo, que não que é justamente aqui, né, a JobCan, é o que a gente faz, numa seleção pré-gravada, anônima, a gente consegue fazer com que mais pessoas sejam impactadas num processo anônimo, sem necessariamente essa pessoa sair de casa. Então, a gente está dando acessibilidade também para essa pessoa ser vista, né, ter o seu primeiro impacto. E aí, como é que a gente faz? Avatar na tela, voz distorcida, porque também existe o viés inconsciente da voz. Entrevista anônima não é desligar a câmera. Eu estou escutando a voz da pessoa. Quando eu faço isso, né? Eu estou vendo o nome da pessoa. Então, aqui na nossa plataforma, a gente coloca uma voz agênera, a gente trabalha, de fato, com uma entrevista justa e que faça com que as pessoas recrutadoras e candidatas olhem para a sua habilidade, competência e diferencial. E aí a gente também traz, que eu amo isso aqui, que é a entrevista anônima ao vivo, que é um avatar 3D, então é possível que o recrutador ou a recrutadora ela converse com as pessoas em tempo real, e aí pode ou não revelar para uma próxima etapa do processo seletivo. Esses avatares, eles caracterizam sempre pessoas diversas, né? Então, avatar 3D. Então, se eu abro, e sou eu aqui atrás, tá, gente? Então, se eu abro a boca, o avatar abre a boca, se eu pisco o olho, etc. E aí eu posso revelar. Essa metodologia ela não tem a finalidade de esconder a pessoa que está atrás, mas de enaltecer a real habilidade, competência e diferencial dessas pessoas. Porque, novamente, as oportunidades não são iguais para todas. E aí o currículo anônimo que dá todo o embasamento durante a entrevista pré-gravada. Essa metodologia ela impacta na diversidade, isso porque a diversidade importa, né? E por que a diversidade importa? Resiliência, os times ficam mais resilientes, melhora na tomada de decisão, aumenta a satisfação da pessoa funcionária, aumenta a inovação e insights sobre o cliente. Quando a gente pega todo mundo igualzinho, né, a mesma cachola, homogêneo, a gente não tem insights diferentes. Mas quando a gente tem pensamentos diferentes, pessoas e que estão abertas, obviamente, pessoas diferentes para resolver um problema, esse insight ele é resolvido muito mais rápido. Na criatividade. Criatividade. E aí é onde entra a criatividade. As pessoas diferentes elas são mais criativas.
criativas, elas resolvem muito mais rápido. E aí um pouco, né, do que eu já falei, né, quando a gente não olha para esses pontos de diversidade, inclusão e pertencimento, para essa pauta, a gente tem um impacto financeiro gigante. Então, aqui a gente já não vai conseguir chegar até 2025, não é equidade de gênero, então nosso PIB ele vai ser afetado em 12 trilhões de dólares. Então, estou falando de dinheiro, muito dinheiro, globalmente. Na China, na Índia, existem muitos casos de homofobia, né? E esses pontos de homofobia na Índia são bem pesados, by the way. O World Bank ele estimou que, se não for adequado, eles vão perder 32 bilhões, está faltando o B aqui, de dólares. Então, por isso que agora na Índia estão fazendo vários programas, incentivos, enfim, para que acabe com a homofobia. E essas empresas que não olham para a diversidade, elas perdem, né, receita. E uma liderança inclusiva, ela é comprometida com a diversidade, ela tem coragem, porque é preciso coragem para bater de frente, viu, gente? Vou lhe dizer. Reconhecer os próprios vieses inconscientes, ter curiosidade, inteligência cultural, né, buscar sempre a visão do outro e ser colaborativo. Quando a gente consegue, né, atingir esse nível de liderança inclusiva, a gente vai entender o que são essas SDGs, né, as ODS da ONU, essas 17 ODS, que nada mais são do que o impacto que a gente pode, como seres humanos, como organizações, como mãe, como pai, etc., mudar o mundo, né? Se eu consigo ter equidade de gênero, se eu consigo dar um trabalho decente, se eu consigo gerar inovação, né, que inclusive inovação, esse 9 aqui, é um ponto crucial para quê? Porque quanto mais a gente gera, quanto mais a gente é criativo, quanto mais a gente inova, mais a gente gera resultados para o nosso dia a dia. E aí, por isso que também está aqui, né, no 9, quando eu dou trabalho decente, quando eu reduzo as desigualdades, quando uma menina da periferia, né, preta, ela passa no programa, numa grande organização, por meio da nossa plataforma, da minha plataforma, e que eu consigo tirar essa menina num ambiente de favela, né, de grande ruído mesmo, né, de crescimento, e eu a levo para uma grande organização, e hoje, inclusive, ela consegue ter uma trilha de carreira e ser coordenadora 5 anos depois. A gente está consequentemente, dando esse trabalho decente e reduzindo as desigualdades. Por quê? Porque eu estou citando um case real, tá? Essa moça, ela passou por inúmeros processos seletivos, e ela nunca era chamada para uma entrevista por causa do CEP dela, porque, na verdade, ela nem tinha CEP. Ela morava na periferia, num ambiente que não tinha, né, CEP. Entregas não são feitas na região dela. E aí ela participou de um processo seletivo via JobCan e ela foi selecionada. E outro dia, eu estava até num evento e ela chegou e ela falou assim, eu quero dar uma palavra. E ela, nossa, esse dia eu chorei muito. Porque ela se levantou e ela começou a falar, olha, eu só estou aqui hoje, tal, porque eu passei por um processo que olharam para minhas competências, habilidades e diferenciais. Então, esse propósito que hoje eu faço com a JobCan, eu convido vocês a fazerem no dia a dia de vocês também. Então, o viés inconsciente, ele impacta, ele vai muito além dos grupos subrepresentados, que muitas vezes a gente coloca em caixas de pessoas pretas e pardas, indígenas, mulheres, LGBTQIAP+, etc. Mas existe o CEP. Olha que louco. O CEP, que é também o meu caso, dentro de um privilégio branco que eu tenho. Eu morava numa periferia, no interior do Rio Grande do Norte, de passar enchente e levar minhas coisas na cabeça. E o meu CEP, eu me aplicava também para sair da minha cidade, obviamente que eu nunca era chamada. Então, esses líderes diferenciados entendem cada um desses 17 compromissos, principalmente aqui no ESG, né? Então, quem não está por dentro desse assunto, apesar que o ESG ele é muito antigo, um
uma iniciativa muito antiga que foi criada por bancos, né, por instituições financeiras, para comprovar e entregar ainda mais resultados. E aí, dos últimos 3 anos para cá, ele ficou mais forte, né? E agora está perdendo um pouco a força, mas acho que a gente, como cidadãos, a gente precisa olhar isso aqui além de um resultado também, porque quando a gente olha além de um resultado, e o que é ESG? Como é que minha organização ela vai ser, né, amiga do meio ambiente? Como é que a minha organização ela vai impactar a sociedade, seja com diversidade, seja na economia, seja com os próprios funcionários, dando um trabalho decente? E a governança corporativa, como é que a minha organização ela vai ter uma governança corporativa, como é que posso falar? Honesta para todas as pessoas. Né? Transparente. Que vai desde assédio moral, sexual, até impostos, etc. Por fim, eu quero convidar vocês a entenderem esse quadrinho, né, quando a gente fala sobre diversidade, inclusão e pertencimento. Quando a gente olha, né, para a desigualdade, a gente está dando acesso desigual à oportunidade. Notem que esse pé ele tá, de fruta, né, acho que é uma maçã. Como é que fala? Macieira? Como é que fala da macieira? Macieira, né? A macieira está caindo para cá, uma pessoa branca, e aí está recheado de frutinhas e maçãs, cai para cá. Quando a gente pensa em ajustar para a igualdade, as ferramentas e assistentes, e a gente dá assistência, né, uniformemente distribuídas, eu estou dando aqui as 2 escadinhas do mesmo tamanho, mas a macieira continua caindo para cá, para a pessoa branca. E a pessoa preta está aqui, ó. E aí? Cadê o meu? Quando eu penso em equidade, que é o que mais se fala, né, são ferramentas personalizadas que identificam e abordam a desigualdade. Então, eu vou aumentar, vou dar uma escada maior aqui para essa pessoa preta, mas, mesmo assim, percebem que existem mais maçãs desse lado e o pé ainda continua caindo para cá? Então, o que eu preciso fazer é dar justiça, consertar o sistema para oferecer acesso igual a ferramentas e oportunidades iguais. Então, eu preciso, sim, olhar para a equidade, mas com justiça. Consertar a macieira e aí, sim, distribuir bem essas ferramentas para que tanto as pessoas brancas como as pessoas pretas e pardas possam colher esses frutos. E aí, obviamente, que eu estou ilustrando aqui o universo branco. A maioria das pessoas aqui, né, são pessoas brancas e a gente precisa entender a nossa branquitude, porque a gente só vai, de fato, impactar o nosso meio quando a gente entende o privilégio da nossa branquitude. E aí, eu trago a justiça. Aqui estão os meus contatos e eu espero que vocês se unam comigo dentro dos seus universos. E os meus contatos, eles apareceram dentro dos seus espaços, do seu pequenininho que seja, né? Vem promover um mundo que valoriza as diferenças. E cada ato, por mais que pequeno, ele conta muito. Muito obrigada. E aí, só para a gente fechar, né, com o tema, né, criatividade, a gente fala um pouquinho dessa que é uma camada feliz, né, de tudo que a Ká falou, que eu acho que, independente da cor, da condição física, social, enfim, cada um tem um repertório, né, cada um tem uma vivência, experiências, e a composição de todas essas, né, trazem uma riqueza para a empresa, para a arte, para o que for, né? Então, a diversidade é riqueza, né? A diversidade é riqueza de repertórios diferentes, sabe? Então, acho que isso é uma coisa importante. E aí, o que eu só queria perguntar, agora fugindo um pouco do tema criatividade rapidinho, o caso da pessoa, da menina que você falou, né? Que ela foi. E depois, quando ela entra lá dentro? Perfeito. Não dá para trabalhar a diversidade dentro de uma organização que não tem uma cultura diversa.
ou que minimamente esteja aberta para isso. Então, ela cresceu, foi promovida, ela continua lá até hoje, by the way, uma grande empresa de tecnologia, e isso porque a empresa, a organização, ela começou a trabalhar essa cultura de diversidade e entender a diversidade. Então, hoje eu apoio muito e estou sempre em conversas com grandes CEOs, lideranças, etc., desde a pessoa que não tem esse pensamento inclusivo, tipo, é o convencional, sempre foi assim, vai ser assim, ponto, né, ou estrutural, mas que quer mudar, ou com empresas que já possuem uma trajetória de diversidade e de inclusão e que investe, que entende, que lê, que se educa, mas eu não estou em rodas de pessoas que não estão abertas. É portada na cara. E aí eu também nem quero. Uhum. Porque eu acho que quando mexe no bolso, né, que eles entendem, poxa, tá mexendo aqui na minha imagem, tá mexendo no employer brand, tá mexendo, aí vem, ok, vou escutar. E aí pra gente refletir, né, tipo, já tem a dificuldade de chegar na vaga, né, e conseguir. E depois que chega, aí tem mais uma nova trajetória de desafios, né? Que é essa manutenção. Exato. E que mesmo que a empresa, eu acho, né, que deve acontecer também, mesmo que a empresa seja diversa e tenha alguns programas, e as outras pessoas que essa pessoa trabalha, né? Também podem, como é que fala? Discriminar de alguma forma. Ela não está incluindo. Não adianta a parábola do diversidade, eu vou chamar para festa. Inclusão eu vou chamar para dançar. Inclusive depois vocês também podem pesquisar. Nossa, eu sou muito de dar dica de leitura, gente. O Google, durante a pandemia, foi a empresa que mais contratou pessoas pretas e pardas e a que mais demitiu ou que as pessoas pediram demissão. Por quê? Nossa, vamos contratar pessoas pretas e essas pessoas estão sendo incluídas? Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela foi trabalhar numa grande organização. Ela é uma mulher preta e ela começou a ver que estava havendo tokenismo. Todo mundo sabe o que é tokenismo aqui? Não? Tokenismo é quando você você quer meio que fazer propaganda, marketing em cima de algo que você não é. Você não é uma empresa diversa para pessoas pretas e pardas, mas eu vou pegar uma única pessoa preta e parda e vou tirar só foto dela para dizer somos diversos. Tipo um washing, né? Tipo greenwashing. Exato. Só que muito focado no unitário, né? O diversity washing, ele é no todo. Eu estou olhando... Nossa, eu fico assim. Antes eu me incomodava muito, inclusive, porque eu via tinha a parada, né, LGBTQIA+, e aí você via várias bandeirinhas de empresas. Nossa, estamos apoiando a parada gay, tal. Gente, no aí outro dia... ela prospectar. No outro dia. Ou então, mesmo na mídia, né? Tipo, umas coisas bizarras que saíam, assim, de homofobia. Então, isso é puro diversity washing. E essa minha amiga, ela pediu demissão. Ela passou 3 meses, ela pediu demissão. Por quê? Quando ia dar entrevista, eu só chamava ela para falar. Quando ia... tirar foto, botavam ela na frente. Isso é tokenismo. Estão usando a imagem dela e ela não se sentia... Ela olhava, fazia o teste do pescoço assim, ó, e não tinha ninguém como ela. Ela era a única. Ficou tipo uma aberração quase, né? A pessoa se sente tipo assim, nossa, eu sou o quê? Exato, ela não se sentia incluída. Se sentia assim, nossa, peraí, estão me usando. Ela pediu demissão. Tchau. E isso acontece com mulher. Você vai ver. O mês das mães tá chegando, aí a gente começa a receber convite para falar. Março, né? Teve bastante. Março, mães, mulheres. Mês de março eu fiz palestra para um lugar só. Eu recusei todas as outras. Você quer me chamar? Me chama sem ser no Dia das Mulheres, que aí eu vou lá, porque eu... Dia das Mulheres a gente quer descansar. Exato. É igual você chamar uma pessoa preta para falar e só vai falar, por exemplo, falar sobre racismo. Cara, eu conheço mulheres pretas incríveis que têm um repertório incrível e não é sobre racismo.
Por que eu não lembro qual que foi a empresa que teve no Dia das Mulheres. Só as mulheres, não sei se foi piloto, tal, só as mulheres pilotos vão pilotar. Porra, ainda bota a mulher para trabalhar no Dia das Mulheres, né? Então. Tipo, né, como se fosse uma ação totalmente Washington, tipo, né? Coisa. Mas então pra gente fechar aí, criatividade. Como que você vê, né? Se você se toca um pouco isso, né? Uma coisa mais divertida. Gente, eu fiz recentemente eu fiz uma bateria de testes, né, psicológicos, enfim, de MBTI, né, enfim, da vida, e que reforçou que eu sou uma pessoa altamente criativa, que eu já sabia, né? Só que aí, como é que a gente pode usar a criatividade? Eu sou a criativa hiperativa, eu suspeito que eu tenho TDAH, inclusive. Então, como é que a criatividade... tenho certeza que a criatividade ela move o mundo desde que o mundo é mundo. Tipo, como é que os homens lá das cavernas fizeram fogo? Não foi criativo? É uma coisa... e criatividade, ela não está igual a inovação, né? Eu posso ser criativa, eu sou inovadora, eu não preciso necessariamente ter uma tecnologia. Então, quando eu fiz essa bateria aí de testes, né, saiu que eu era uma pessoa altamente... nível de criatividade... Fui eu que criei essa entrevista anônima por vídeo, gente. Então, assim, tudo saiu daqui dessa cachola. E eu acredito que, como eu falei, né, desde que o mundo é mundo, a gente traz essa pegada de criatividade, a gente precisa, para a sobrevivência, nós precisamos ser criativos. Né? E tudo que você passou, né, foi formando, né? Você veio de um lugar e você veio parar em São Paulo, que é totalmente diferente, toda essa trajetória foi te trazendo elementos que fizeram, né? Eu falei hoje de manhã lá na Plex que o lado B da criatividade, né, que não é só arte, né? Inclusive eu dei um exemplo de uma mãe de trigêmeos, né? Imagina a criatividade que a pessoa tem que ter, né? Que a mulher tem que ter para lidar, e pai também, mas enfim, para lidar com 3 filhos. É a composição de tudo que você conhece, tudo que você acredita, composta da sua forma única, né? Que é uma criatividade. E aí imagina, né? Diversidade, né? Se a gente não, sei lá numa Faria Lima, todos os caras de azul, já pode ter alguma diversidade de pensamento e aí compor de várias formas. Imagina com toda a diversidade de experiências das pessoas que não são tão parecidas com a gente, tão afinidade, né? De afinidade. E eu gostaria só de acrescentar uma coisa. Não adianta você ser criativo se você não tiver atitude e ação. Então, se eu ficasse no meu mundo de criatividade, o mundo perfeito da Alice, nossa, tá tudo lindo, e eu criasse do Bob, né? Eu vou ter a ideia da Jobcan. Ok, tive a ideia. A criatividade, ela precisa de uma execução. Então, precisa de coragem para executar. Acho que são ação, né? Como é que eu vou ter uma ideia, que aí é o que é o meu problema, tá, gente? Que foi o que eu vou lá em cima, meu alto nível de criatividade. Todos os dias eu chego pro time que trabalha comigo e tive uma ideia. E fala, Camila, não. Por quê? Porque o meu perfil eu sou criativa e eu sou muito execução, né? Então eu convido vocês a exercerem, né, a criatividade de vocês e o feeling, o sentimento, né? Tive uma ideia, seja o que for dentro do meu universo, quem foi a pessoa que inventou o bendito da coxinha de feijoada, sabe? Assim, gente do céu. E foi lá e viralizou aquele negócio gostoso. Né? Mas por quê? Porque criou, mas executou. Então a gente precisa sair do mesmo. Depois eu faço, procrastinar as nossas ideias. Porque aí sim a gente vai colher os resultados no caso, né, para a gente, para o nosso meio, para a nossa família e, obviamente, para a sociedade. Dar vida a essa, né? E aí eu acho que, então, né, o convite para falar com pessoas mais diversas possíveis, até para, de forma egoísta, entre aspas, para te alimentar, né, alimentar a sua criatividade. Entender outros pontos de vista das outras pessoas vai te tornar ainda mais criativo, né? Acho que é isso. Super. Então, último recado para o pessoal? Vem promover um mundo que valoriza as diferenças comigo.
Eu sempre falo isso aos finais das minhas conversas, porque eu sou muito dreamer, né? Muito sonhadora, super. E as pessoas criativas geralmente são muito sonhadoras. E aí eu fico convocando comunidade, né? Então, dentro do nosso ambiente, se vocês puderem, puxar outra mulher, olhar para a pessoa além do estereótipo dela, vocês já estão vindo aí comigo e promovendo, né, me ajudando a promover um mundo que valoriza as diferenças. Esse é o meu recado. Obrigada, gente. Obrigada.